me acompanhando. Diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler a sua palavra e vamos meditar nela. Nós pedimos a sabedoria, a instrução e a presença do teu Espírito Santo na nossa vida. Abençoe o nosso coração. Abençoe para que tenhamos uma postura de obediência, de serviço, de fidelidade, de comprometimento com a tua palavra, tanto eu que anuncio, quanto eu enquanto ouço também, esses irmãos que aqui estão para ouvir. Fale aos nossos corações, fica conosco, nos dê a sua bênção, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Acho que deve ter mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, nós meditamos no capítulo 1 de Jonas, depois teve um domingo seguinte, no capítulo 2, e hoje o capítulo 3. É um livro muito curto, irmãos. É um livro muito conhecido pelo público cristão. É uma das histórias que as crianças conhecem. É uma das histórias bíblicas que recebe muita crítica, muita controvérsia, por conta do peixe grande que engoliu o profeta, por conta do tempo que o profeta passa dentro da barriga do peixe. Todas essas questões, para muita gente, se tornam um problema. A grande questão é que quando a gente crê que Deus é o Deus que está registrado lá em Gênesis, que fez o mundo, que fez a natureza, que fez os animais, se a gente entende que aquilo é verdade, fica muito fácil crer no que está escrito aqui. Se Deus fez o mar, se Deus fez o peixe, se Deus fez o ser humano, então Deus tem poder sobre o mar, Deus tem poder sobre o peixe, Deus tem poder sobre o ser humano. Então a visão que você tem de Gênesis, de algum modo implica na visão que você tem do livro de Jonas. Se você acredita que aquilo não é tão literal como aconteceu em Gênesis, talvez te dê alguma base para desconfiar, para discordar do que está escrito aqui. O interessante é que a Bíblia é um livro muito coeso, coerente. O Novo Testamento diz que Jesus tinha poder sobre o mar, sobre a natureza. Ele mandou os ventos se acalmarem, ele mandou o mar se acalmar. Ele tinha poder sobre a vida humana, ele tinha poder sobre a morte. Ele podia curar à distância. Então o livro de Jonas não está fora disso. O livro de Jonas está dentro desse contexto de um Deus que é poderoso até mesmo sobre a criação. O capítulo 1, nós temos a primeira ordem de Deus ao profeta. No capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. A gente conhece a história do capítulo 1. O profeta não foi. O texto é claro, a palavra de Deus para Jonas era uma ordem: vá. Não é veja se tem espaço na sua agenda e vá. Ou não era, veja se a passagem está barata e vai para lá se a passagem estiver barata. Se tiver cara, você pega outra rota, vai para uma rota mais barata e prega nessa cidade, do destino da viagem. Não, a ordem era Nínive, vá a Nínive e pregue contra ela. Então Jonas sabia o que tinha que fazer, mas ele teve dificuldade para fazer. Ele sabia que tinha que ir a Nínive, mas ele não foi a Nínive, ele não quis ir para Nínive.
E tem toda a história da tempestade, dos ventos que ficaram fortes. O pessoal da tripulação ficou apavorado, né? Não é para menos, você está em alto mar, de repente o mar fica bravo, os ventos ficam fortes e o barco parece que vai arrebentar, parece que vai afundar. E todo mundo começou a jogar as cargas para fora do navio para ver se ficava mais leve, para quem sabe assim não houvesse uma tragédia pior, uma coisa mais drástica. E nada aconteceu. Então eles começaram cada um a clamar ao seu Deus. O texto diz que Jonas havia descido em Jope. Jope é um porto marítimo em Israel. É um lugar onde pessoas de várias nações vão até ali. E dali elas vão para outros lugares do mundo, de navio. Então o texto diz assim, que a tripulação, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Mas não houve resposta, porque a tempestade havia sido causada pelo próprio Deus, que é Senhor sobre todo o universo, sobre toda a criação. E o profeta está lá no porão deitado, dormindo profundamente. É um texto muito irônico da Bíblia, esse livro aqui. Como é que alguém consegue dormir profundamente numa tempestade? Será que esse cara não tem nem labirintite para ficar com tontura, né? Para ficar com enjoo, com ânsia? Como é que ele conseguiu? É possível que havia muito barulho. É possível que tinha alguém gritando, alguém desesperado. É possível que as crianças que estavam ali ficaram agitadas, nervosas, começaram a chorar. É muito improvável que o ambiente estivesse calmo ao ponto de Jonas conseguir dormir. É muito improvável isso. Estava um caos terrível. Eu tenho uma lembrança de quando eu era criança. Vocês se lembram quando a rodoviária aqui do Jardim Silveira, o ônibus atravessava a linha do trem? Anos 90 isso, né? Lembro que um dia a minha avó morava em Osasco, no Rochidale, e toda semana a gente ia para a casa da minha avó. O Jabes ainda não era nascido, o Jabes nasceu em 95, isso foi um pouco antes. E o trem morreu em cima da linha, irmãos. O trem não, o ônibus. Morreu atravessando a linha do trem. Pensa num fuzuê danado que foi aquele. Foi uma gritaria, e tinha gente querendo pular da janela. E, enfim, eu estou aqui significa que o ônibus saiu do lugar, né? O ônibus tinha morrido, sei lá o que tinha acontecido. E de repente o motorista conseguiu tirar o ônibus ali da frente do trem. E o trem estava vindo, não foi questão só do ônibus ter morrido. O trem estava vindo porque o apito estava soando, avisando que o trem estava vindo. Eu imagino que a situação do profeta foi algo muito pior do que isso. Gritaria, pânico, gente desmaiando talvez, gente gritando, povo apavorado. E o profeta fazendo o quê? Gritando junto, apavorado junto. Não! Deitado no porão, dormindo profundamente. O texto descreve qual era o sono de Jonas. Era um sono profundo, não era uma soneca, um cochilo. Era um sono profundo. Aquele tipo de sono que você faz barulho perto da pessoa que está dormindo e ainda assim ela não acorda. Como é que ele consegue dormir profundamente? Não sei. Capítulo 2. Ele está dentro da barriga de um peixe. Dentro da barriga do peixe, o que Jonas faz? Ora. Ele ora a Deus, ele diz, das profundezas eu clamei por socorro, o Senhor me ouviu, e aqui nós temos um salmo, isso aqui é um salmo. Pastor, não é livro dos salmos, é o livro de Jonas. Sim, é o livro de Jonas, mas isso aqui é um salmo, é a estrutura de um salmo, é uma poesia. Muito parecido com outros salmos, onde o salmista diz, Deus me livrou, eu estava cercado por cordéis da morte, Salmo 16, mas ele me deu livramento, me deu socorro, devolveu a minha vida, muito parecido. Então a gente chega no capítulo 3. Aí o capítulo 3 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Na primeira vez o profeta disse não para Deus, e a consequência foi uma tempestade terrível. E o capítulo 2 não é uma questão de vingança divina, não é uma questão de juízo divino, é uma questão de misericórdia, porque Jonas ia morrer afogado se aquele peixe não aparecesse. Deus preservou a vida do profeta. O cara está teimando, está desobedecendo a Deus e Deus ainda salva ele. Olha como Deus é. Olha como o caráter de Deus é um caráter misericordioso, um caráter amoroso. Se fosse eu, deixava Jonas beber bastante água para depois tirar ele da água. Falar, você vai aprender.
A hora que você estiver perdendo o fôlego, eu te tiro daí. Eu faria isso com Jonas. Mas não foi o que Deus fez. Deus enviou um peixe para engolir Jonas. É aqui que a ciência não sabe explicar. É aqui que a própria Bíblia não explica a própria Bíblia, né? Porque ele ficou dentro de um peixe. O texto diz que ele ficou 3 dias. É muito possível que isso aqui seja uma referência. É muito possível que isso aqui tenha o mesmo padrão da crucificação de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, mas não são 3 dias literais. Ele morreu durante a parte de um primeiro dia, houve um segundo dia, e no período do 3º dia ele ressuscita. Então não teve 3 dias completos. Foram 3 períodos de 3 dias. É muito possível que isso aqui signifique isso. Não signifique, talvez, que Jonas ficou 3 dias literários. 24 horas, mais 24 horas, mais... Ele deve ter ficado a parte de um dia, o outro dia inteiro e a parte de um 3º dia. É assim que o judeu conta. Então o texto diz que ele ficou 3 dias. Isso aqui facilita um pouco, né? Para ele ficar, é menos horas para ele ficar dentro da barriga de um peixe. Então Deus providencia misericórdia. Deus providencia um escape. Deus trata o profeta não como ele merece ser tratado, mas Deus trata o profeta de acordo com o seu próprio caráter amoroso. Deus não deu para Jonas o que ele merecia. Deus deu livramento. Deus preservou a vida de Jonas. Capítulo 3, então, a palavra de Deus vem pela segunda vez ao profeta com a mesma ordem. Qual que é a ordem? Vá a Nínive. Ele tinha ido para Tarsis. Tarsis é algum lugar da Europa. Sendo que Jonas tinha que ir para Nínive, que hoje seria o que equivale ao Iraque. Muito diferente, gente. O Iraque está de um lado, a Europa está do outro lado. Era para ele ir para a esquerda, ele foi para a direita. Foi o oposto. E agora Deus diz para ele: vá a Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. É um texto muito importante, muito rico, muito atual, irmãos. Olha o que diz, olha qual que era o conteúdo da mensagem do profeta Jonas. Versículo 4. Jonas entrou na cidade proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa é a pregação de Jonas. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. No idioma em que esse texto foi escrito, o idioma hebraico, a pregação de Jonas, ela foi descrita em 4 palavras. Quem que consegue pregar com 4 palavras? Me diz. É possível? Jesus te ama, só se for assim, né? É uma frase. Jesus te ama. A pregação do profeta é descrita no texto com 4 palavras do idioma hebraico. É uma pregação curta. Nós não sabemos se é uma síntese da pregação ou se é a pregação literal. Não importa se é a síntese ou se é a pregação literal. O importante é que aqui tem o conteúdo da pregação. Nínive vai ser destruída. Essa era a mensagem de Jonas à nação de Nínive. Perdão, a cidade de Nínive. O país era a Síria. Não Síria com S. A Síria. A, 2 S, I-R-A. A Síria. Na primeira vez o profeta desobedece. Na segunda vez o profeta obedece. Nós precisamos entender o capítulo 2 e o capítulo 1 para nós entendermos o capítulo 3. O texto é descritivo, o texto diz assim, versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Quem lê até o capítulo 3 fala: esse cara tomou jeito. Ele criou vergonha na cara, ele aprendeu. Ele foi inteligente, ele aprendeu com a experiência que ele teve. Só que aí vem a segunda parte do versículo 3. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. O texto está falando que Nínive é uma cidade grande e você não consegue andar por Nínive apenas num dia, é preciso 3 dias.
Talvez naquele mesmo critério, o período de um dia, outro dia inteiro e outro período do terceiro dia. Talvez 3 dias literais, nós não sabemos. A questão é que a cidade é grande, você não pode percorrê-la menos do que em 3 dias. Aí o texto continua dizendo que Jonas a percorreu em um dia. Parece, irmãos, que a obediência de Jonas tinha mais relação com medo do que com temor. A palavra bíblica para temor pode significar medo. Pode significar medo. Mas um segundo aspecto da palavra temor é comprometimento. Não é ficar no medo de Deus, é se comprometer com Deus. Lembra de Israel quando Deus entrega as leis, os mandamentos, lá no Monte Sinai? O texto diz que o monte fumegava e tremia. E o povo falou para Moisés: fala você mesmo com Deus, porque nós não estamos a fim de ficar ouvindo ele falar com a gente. O negócio está muito feio, a gente está ficando com medo. Aquele temor ali é medo, medo mesmo, medo de morrer, medo de ser consumido. Aí o texto diz que Deus falava com Moisés e o povo ouvia. Só que mais do que medo, temor significa comprometimento, é fazer um pacto com Deus, é entregar a vida para Deus, é ficar cativo a Deus. Comprometimento. A obediência de Jonas não é uma obediência que parece expressar temor, mas apenas medo. Medo do quê? Medo de que haja um segundo peixe. Medo de que haja uma segunda tempestade. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque ele gasta um dia para andar em Nínive. Parece que ele fez relaxadamente. Eu acho que todo mundo já fez alguma vez na vida, pelo menos por uma vez, alguma coisa de forma relaxada. Eu acho que daqui ninguém escapa. E a gente sabe quando a gente faz as coisas de forma relaxada, a gente sabe. Todo mundo me olhando. Eu acho que você já fez, sim. Eu já fiz. Você já deve ter lavado a louça daquele jeito assim, ficou cheio de gordura. Já deve ter feito algum outro tipo de serviço, sei lá, que ficou assim, sabe? Sabe quando o negócio fica meia boca? Quando você faz assim para dar para o gasto? Parece que é isso que o profeta faz, irmãos. Vou fazer para ninguém dizer que eu não fiz. É mais ou menos isso. Eu tenho essa sensação. Mas eu não posso falar de sensações quando prego. Mas aí o texto descreve. É um dia, eram 3 para percorrer, ele gasta 1. A postura que ele tem, depois da pregação, mostra o quão desinteressado ele estava em pregar. É mais um argumento para fortalecer isso. O capítulo 4 vai mostrar como é que o Jonas fica. Você conhece a história. Jonas obedece à palavra do Senhor. O texto, irmãos, continua sendo descrito e nós lemos o capítulo 3. O texto diz que aquele povo creu em Deus e Deus não destruiu a cidade. Lembra daquilo que eu disse, que a pregação dele na língua original aparece em 4 palavras? Toda mensagem profética, ela vai ter 2 naturezas, ou ela é um decreto, ou é uma condição. Toda mensagem profética é assim, mensagem profética dos profetas. Ou Deus disse, vai acontecer assim, assado e não tem mais volta. Ou então Deus disse, se vocês continuarem assim, tem isso. Se vocês mudarem de vida, tem aquilo. É sempre assim. Algumas vezes você lê os profetas e o texto diz assim, sentença de Deus contra Israel. Sentença de Deus contra Tiro, contra Sidom, contra a Filístia, contra o Egito. Quando aparece sentença, é que o leite já derramou, não tem mais jeito. É só sentar e esperar que o caldo vá engrossar.
como o texto diz que o povo se arrependeu e que Deus não destruiu, significa que a mensagem não era uma sentença, mas era uma condicional. Deus disse para o profeta: vá pregar em Nínive e pregue para eles que se eles se arrependerem, eu deixo de destruir a cidade. Mas se não houver arrependimento, eu vou destruir. Só que o profeta só estava interessado na parte do destruir. Por isso que o texto diz: ele foi a Nínive pregar dizendo, daqui 40 dias a cidade vai ser destruída. Como Nínive não foi destruída, aqui está a prova disso. Não era uma sentença, era uma condição. Deus ofereceu oportunidade de arrependimento. O presbítero Emerson falou sobre isso domingo passado, em outro texto, em outro contexto, mas o mesmo assunto. Quando há arrependimento, Deus interrompe o juízo que condena. Ficam as consequências, mas ele interrompe o juízo, ele interrompe a sentença de condenação. Então nós temos aqui o aparente descaso do profeta Jonas. Olha que curioso, irmãos. Nós estamos falando de um profeta, de um servo de Deus, de um homem que Deus levantava para representá-lo no meio da nação de Israel. A gente não está falando de alguém que é ímpio. Nós não estamos falando de alguém que é descrente. Nós não estamos falando de um desviado no sentido popular da palavra. Nós estamos falando de alguém que Deus havia levantado para pregar a sua palavra no meio do seu povo e em outras nações, caso Deus quisesse. E essa pessoa que Deus levanta, esse atalaia, esse arauto, que são as palavras para profeta, alguém que fala em nome de alguém, esse homem recebe uma ordem de Deus, ele cumpre a ordem, mas ele faz de forma descompromissada. Existem pregações que a gente ouve que marcam a nossa vida, não tem? Todo mundo tem pregações. Eu já ouvi diversas pregações, mas tem algumas que estão aqui, que não sai de jeito nenhum. Uma delas foi uma que eu ouvi em 2011. Foi um treinamento que foi oferecido pela Igreja Presbiteriana Renovada aos pastores, aos líderes da igreja. O pastor Josué Campanhã, é um pastor batista. Esse homem tem sido uma bênção para a igreja brasileira, tanto na pregação quanto na publicação de livros. E ele pregou uma coisa que eu já havia aprendido no seminário, que eu já havia ouvido meu pai pregando, que eu já havia ouvido outros pastores pregando. Mas aquele dia foi o dia que aquela palavra entrou no meu coração. Eu tenho plena consciência disso hoje. Porque às vezes é assim, você ouve a mesma coisa 10 vezes, gente, é assim que funciona. Às vezes, em 9 vezes não acontece nada, na 10ª o negócio te arrebenta. A palavra de Deus é misteriosa. O que o pastor pregou que gravou tanto na minha mente, que ficou tão gravado no meu coração? Ele disse assim, ó: o que nós somos para Deus vem antes do que nós fazemos para Deus. Simples, foi isso que ele pregou. O que nós somos para Deus vem antes do que o que nós fazemos para Deus. Pastor, então Deus não está interessado naquilo que eu faço para Ele? Não. Significa que Ele está mais interessado naquilo que você é na presença dEle. Isso sim. Então Deus está preocupado com o seu pastoreio, pastor, com a sua vocação? Está. Mas para Deus, o Júnior, o Ramsés Júnior, vem antes do pastor Ramsés Júnior. Em outras palavras, quem eu sou para Deus vem antes da função que eu exerço no reino de Deus. Você, presbítero, diácono, professor, membro, músico, qualquer função que você tenha no meio da igreja, quem você é vem antes daquilo que você faz para Deus. Com Deus é assim que funcionam as coisas. Por isso que o texto ensina isso. O Jonas é profeta, não se esqueça disso. Mas o homem Jonas está meio que assim para Deus, ó. Tanto faz, tanto fez. Até obedeço.
mas não quero muito comprometimento. O sonho de todo pastor, de todo obreiro, de todo pregador, de toda pessoa que anuncia a palavra, é experimentar aquilo que Jonas experimentou, gente. Você imagina o que é você pregar para uma cidade, a cidade inteira se converter? São pouquíssimos homens que tiveram esse privilégio ao longo da história cristã. Atos 3 diz que Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram ao evangelho. Que fenômeno, que coisa estupenda! Algumas vezes você prega 10 anos e não há uma conversão. Algumas vezes Deus levanta homens como John Wesley, como tantos outros, e pregam e as pessoas choram, as pessoas se quebrantam. Eu não sei explicar essas coisas, eu não tenho inteligência para isso. Nem sempre é porque o pregador é descompromissado, muitas vezes são homens santos pregando com vida santa, comprometidos com Deus, mas falta conversão, falta quebrantamento, falta ação, não de Deus no meio do povo, mas resposta do povo diante da ação de Deus. Com Jonas é diferente, gente. O texto diz assim, ó: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Os recém-convertidos já estavam fazendo jejum. A gente passa anos e anos e anos na fé, e jejum para a gente é sempre um desafio, não é? A expressão do versículo 5 é a mesma expressão que está lá em Gênesis 15, 6. Lá em Gênesis 15, 6 está assim: e Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. É a mesma palavra. Os ninivitas creram em Deus. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Esse povo creu em Deus. Ainda que o profeta parece ter pregado, que coisa doida, não é? Eu lembro de Paulo, quando Paulo disse que Deus, ele confunde os sábios, ele usa coisas tolas, coisas insignificantes. A pregação do Jonas foi ouvida pelos ninivitas e aquilo produziu um efeito poderoso na vida deles, no coração deles, de modo que eles creram em Deus. Fizeram jejuns, fizeram jejum do maior ao menor. Desde a dona Lourdes, se fosse aqui, até a Mariana. Do maior ao menor. Não é a estatura, está falando de idade. Não ficou velho de fora, não ficou adulto, não ficou criança, não ficou bebê. Do maior ao menor. Até os animais fizeram. O cachorro nem comeu ração naquele dia. O periquito ficou sem alpiste, não teve comida para passarinho, não teve comida para nada. Coelho não viu cenoura, ninguém comeu aquele dia. Foi um jejum nacional. As pessoas fizeram um jejum, eles se quebrantaram, eles vestiram um pano de saco. Isso aqui é uma referência à postura de humilhação no mundo antigo. Sempre que você lê na Bíblia que alguém se veste de pano de saco e se deita sobre pó, se deita sobre cinzas, isso é um sinal de rendição, de humilhação. Jó fez isso. Ele deitou no pó, ele rolou no pó. Davi faz isso lá no Salmo 51. É um sinal de quebrantamento, de humilhação, de contrição. Essa expressão externa de rasgar as vestes, de colocar pano de sacos. Sabe saco de cebola de 60 quilos? Saco de batata? É tipo aquilo ali. Eles se vestiam, como que é? Estopa. É mais ou menos aquilo, se fosse na nossa linguagem atual.
Aquilo, essa expressão exterior, expressa o quebrantamento do coração. Essa forma visual de alguém assim, com a cabeça cheia de terra, cheia de cinzas, com essa roupa que não é roupa de ir no shopping, que não é roupa de ir no casamento, que não é roupa de formatura, essa expressão externa denota a condição do coração. Um coração rasgado na presença de Deus, um coração sensível, um coração humilhado, um coração quebrantado. É isso que aconteceu. Essas notícias chegaram até o rei de Nínive. O que ele fez? Fez um decreto. Qual foi o decreto? Todo mundo em jejum. Todo mundo vestindo com pano de saco. Homens, animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Decreto do rei. Isso aqui é período profético, irmãos. Quando você vai para o livro de Reis e para o livro de Crônicas, você vê reis em Israel que não fazem isso. Você tem reis que erguiam altares idólatras e dizia para o povo assim: esquece esse negócio de ouvir Deus. Esquece esse negócio de ficar ouvindo Isaías, Jeremias. Não, esse povo aí não está com nada. Para com isso. Olha que diferença. Um rei que não é israelita está agindo como um verdadeiro israelita deveria agir. É o mesmo período profético. Você tem o rei Manassés, que sacrificou o próprio filho a deuses estranhos. Você tem o rei Jeroboão, que ergueu altares idólatras. Você tem o próprio Salomão, que se contaminou com outros deuses e deixou de seguir com o coração inteiro o Deus de Israel. O rei de Nínive, capital da Assíria, está dizendo para o povo: gente, busquem a Deus, clamem a Ele com todas as forças. Lembra Deuteronômio 6, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Conversão implica em transformação. Arrependimento implica em transformação, mudança de postura. O arrependimento tem 3 aspectos, irmãos. É o aspecto intelectual. A pessoa precisa saber que transgrediu a lei de Deus. Intelectual. Porque se você não sabe que tem uma lei que você pode quebrar, como é que você se arrepende de ter quebrado essa lei? Você precisa saber que você quebrou a lei. Intelectual, é conhecimento mesmo. Esse é o primeiro aspecto do arrependimento. O segundo aspecto é chamado de aspecto emocional. É a reação da pessoa diante do arrependimento. Tristeza, choro, pano de sacos e cinza, jejum, quebrantamento. É tudo que tem a ver com emoções. São as sensações, os sentimentos, as reações que a pessoa tem no processo do arrependimento. Mas não para por aí. Não pode ser só conhecimento intelectual, não pode ser apenas expressão emocional. Precisa ser uma expressão volitiva. A palavra volição significa ação. É essa palavra que é usada no contexto bíblico. Você precisa saber que pecou, você precisa sentir dor por ter pecado e você precisa mudar de postura. Se você só sabe que peca, se você só sente tristeza, mas não muda de postura, você não se arrependeu biblicamente. Como eu já me enganei. Como eu já achei que me arrependi de tantas coisas e nunca me arrependi. Porque às vezes eu sei que fiz errado, às vezes eu sinto tristeza por ter feito errado, mas eu não tenho uma postura diferente. O arrependimento verdadeiro precisa ter as 3 coisas. Se tiver 2 só, não está bom. Por isso que a mensagem de Jesus era: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Por isso que a mensagem do João Batista era: arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Por isso que a resposta de Pedro para os irmãos, para os recém-convertidos, lá em Atos capítulo 2, foi quando eles disseram para Pedro: e agora, irmãos, o que faremos? Arrependam-se, creiam em Jesus para que vocês recebam perdão dos pecados. É por isso que a mensagem de Deus, do Espírito Santo às igrejas da Ásia é: arrependam-se.
E tem uma delas que é específica: senão eu virei e tirarei você do lugar em que você está. Arrependimento é consciência de pecado, é sentir dor pelo pecado, mas é ter postura diferente. Parece que isso acontece aqui. Pastor, eu conheço a história bíblica. Eu sei que esse povo, eu sei que essa nação no futuro continua sendo uma nação incrédula. Sim, mas era uma outra geração, não é essa geração aqui. A geração daqui foi uma geração que creu em Deus. Talvez o erro deles foi não ter ensinado os filhos, os netos, os bisnetos. Aí, gerações futuras foram ímpias. Mas essa geração creu em Deus. Essa geração se arrependeu dos pecados. E o texto descreve quais são os pecados. São pecados de violência, são caminhos maus. Isso aqui, irmãos, é uma referência aos métodos de tortura que os assírios tinham. O período bíblico é um período em que sempre houve impérios. O grande império da nossa atualidade é a nação americana, todo mundo sabe disso, mas tem um império em ascendência. Quem é? China. A China está crescendo. O idioma chinês está sendo mais conhecido, mais falado. As mercadorias chinesas estão por aí. Os Estados Unidos continua sendo a potência que é, continua sendo a potência que é, mas está recebendo sombra de uma nova nação. Não dá para saber se é 10, 20, 30, 40, 50, 100. Quantos anos vai precisar para que a China se iguale ou ultrapasse os Estados Unidos? Eu não sei, ele é futuro, não sei fazer isso, mas todo mundo que conhece um pouco desse assunto diz que a China é um império em ascensão, em crescimento. Na Bíblia foi sempre assim. Quando o povo foi escravo no Egito, qual que é o império do mundo? Egito. Tanto é que escravizava. Quando Israel foi cativo, qual que era o império do mundo? Assíria. Nínive. Quando o povo de Judá foi cativo, qual que é o império do mundo? Babilônia, Babel. Quando o povo sai do cativeiro, depois de 70 anos, nos livros de Neemias, Esther, Malaquias, Ageu, Zacarias, qual que é o império do mundo? O império chamado Medo-Persa. No período do Novo Testamento, qual que é o império do mundo? O império grego. Você tem os grandes imperadores gregos. É sempre assim, a história do mundo é uma só. Sempre tem um que manda, sempre tem o que obedece. Sempre tem o escraviza, sempre tem o que é escravo. É assim, irmãos, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo. Essa nação aqui é um império que está murchando, está em decadência. Mais para frente eles vão recuperar as forças. E quando é que eles recuperam as forças? Quando eles invadem Samaria. Está lá no livro dos reis. Quando eles levam o rei Zedequias, o rei Joaquim, uma coisa assim, cativo para Samaria. Quando eles montam um cerco ao redor de Samaria. A cidade era cercada por muros. E eles montaram o exército lá de fora do muro. E ficaram lá, todo mundo acampado com a barraquinha, com as metrancas lá, né? Usando a linguagem de hoje, a linguagem moderna. E dentro da cidade, o que aconteceu? Começou a acabar a água, começou a acabar a alimentação. Aí o povo começou a ir para os estoques, e foram para os estoques, e o estoque foi acabando. Aí teve gente que foi morrendo de fome, morrendo de doença, morrendo de peste, morrendo de um monte de coisa. Quando o povo estava trancado dentro da cidade, fraco, sem água, sem comida, sem esperança, o que eles fizeram? Pularam os muros, incendiaram as casas e levou todo mundo cativo para a Síria. É essa nação aqui. Mas isso acontece 100, 200 anos depois dessa história. Talvez menos um pouco. Aqui, esse povo crê em Deus. Então, quais são os caminhos maus que o texto menciona? Quais são as violências? Os métodos de tortura, de conquista que eles tinham. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês vão fazer até careta, porque é uma coisa absurda e provoca espanto na gente. Mas aqui todo mundo é adulto, dá para ouvir. Sabe o que esse povo fazia? Eles criaram praticamente um método de execução chamado crucificação. Só que não era essa crucificação como a gente costuma ver nos filmes. Era uma crucificação chamada empalamento. Eles pegavam uma estaca e
penetravam, colocavam no ânus da pessoa e a pessoa morria na estaca. Eles fizeram isso, aos montes. Era um povo cruel. Eles tinham métodos de tortura terríveis. Eles apertavam o crânio das pessoas ao ponto do crânio da pessoa explodir. Eles tinham métodos de tortura terríveis, desumanos. Deus está dizendo para esse povo aqui, eu vou destruir vocês porque vocês são perversos. E o rei disse, gente, se arrependam, clame a Deus, deixem os caminhos maus e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. É muito parecido com a geração do dilúvio. Uma geração perversa, maligna. Maligna no sentido de má, de corrompida. Olha o que o rei disse. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram, o que eles fizeram? Versículo 5. Crer em Deus e abandonar os maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Lembra que eu disse que não foi uma sentença? Foi uma condicional. Se vocês se arrependerem, tem perdão. Se vocês não se arrependerem, tem julgamento, condenação. Como eles se arrependeram, Deus também se arrependeu. Pastor, como é que é isso? Lá em Números está dito que Deus não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Qual parte da Bíblia está errada? Aqui ou lá? E aí, Jonas? E aí? Isso aqui, irmãos, é chamado de eu nunca consigo falar essa palavra. Antropomorfismo. O que é isso, pastor? São figuras humanas atribuídas a Deus. A Bíblia é cheia disso. A mão de Deus, a costa de Deus, a terra é o escabelo dos seus pés. São figuras humanas para você compreender Deus, que é um ser espiritual. Se você não falar na sua linguagem, se Deus não falar com você na sua linguagem, você não entende. Prova disso é que eu estou pregando para vocês no idioma que vocês entendem, naquele que eu posso falar também. Qual que é? Língua portuguesa. Adiantaria eu estar aqui falando chinês? Para falar com as pessoas, eu preciso falar na língua que elas falam, para que haja comunicação. Para que Deus possa se revelar ao homem, ele usa linguagem humana para se revelar. Aí o texto diz que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende. Na verdade, Deus reagiu ao arrependimento das pessoas. Deus sempre disse que para quem se arrepende, há misericórdia, mas para quem insiste no pecado, há condenação. Como eles se arrependeram, a Bíblia diz, Deus também se arrependeu. Mas não é que Deus se arrependeu, ele reagiu ao arrependimento das pessoas. É assim que Deus age. Deus disse, se vocês continuarem assim, tem isso. Se vocês mudarem, tem isso. Como eles mudaram, Deus o quê? Se arrependeu. Deus mudou de ideia. Mas não é arrependimento no sentido de, que coisa horrível que eu fiz. Não. Não é arrependimento com dor de consciência, não é arrependimento com tristeza, não é arrependimento nesse sentido. É a linguagem bíblica para mostrar o caráter misericordioso de Deus. Deu para entender? Amém? Deus é imutável, ele não muda. Mas quando o homem muda, ele reage à mudança do homem. É sempre assim. Qual que é a sentença para toda a humanidade? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Continua valendo, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas para quem se arrepende, tem vida. Então Deus deixa de oferecer a morte eterna. Deus deixa de dar condenação. Em outras palavras, Deus muda? Não. Ele age diferente porque o homem mudou, porque o homem reagiu, porque o homem teve postura diferente. É assim que funciona, irmãos. E o texto diz que aquele povo creu em Deus. E Deus não destruiu a cidade como tinha ameaçado. Esse texto mostra para nós o valor que Deus dá para as cidades. A Bíblia fala muito de cidade. Leia a Bíblia e presta atenção nisso. Babel era uma cidade.
Sodoma e Gomorra eram cidades. O Novo Testamento menciona diversas cidades. Fala de Judá, fala de Jerusalém. Tem várias cidades na Bíblia. Deus se importa com as cidades. Quantas pessoas tinha em Nínive? Está lá no capítulo 4, 120 mil pessoas. É uma cidade grande. É um quarto da população de Barueri, talvez, né? Pouco menos, talvez um terço, um quarto, não sei. Isso mostra que Deus se importa, irmãos. Essa cidade que a gente está localizado, Deus se importa com essa cidade. Essa cidade que a gente está, esse grande centro, essa metrópole, né? A gente é a região metropolitana de São Paulo, um lugar que tem gente que tem até medo de vir para cá. Eu tenho alguns parentes em Minas que têm medo de vir para São Paulo. Eles acham que o tiro está comendo solto para todo lado. Eu falo, não, gente, não é assim não. Calma, tem violência, tem perigo, tem, mas não é do jeito que vocês estão achando que é, não. É uma cidade que tem suas mazelas, seus problemas, suas dificuldades. Sim, gente perversa, gente ímpio, gente que vive contra Deus, gente que persegue os cristãos. Tem tudo isso e muito mais. Mas Deus se importa com as cidades, porque nas cidades tem pessoas. A grande questão para nós encerrarmos e orarmos aqui para a gente finalizar o nosso culto, irmãos. Como é que nós estamos vivendo a vida cristã? Olha para o seu coração e veja se você não está reagindo como Jonas reagia. Talvez você obedece a Deus. Talvez você foi uma das pessoas que veio aqui à frente, ofertou, dizimou, você vem nos cultos, você faz isso, você faz aquilo. Talvez você obedece muitas coisas que fazem parte da vida da igreja. Mas pode ser que o seu coração não esteja naquilo que você esteja fazendo para Deus. Isso é muito fácil de acontecer, irmãos. Num outro sentido, pode ser que você seja um pregador da graça, mas você fica bravo quando vê as pessoas se convertendo. É assim que está acontecendo com Jonas. Ele prega, o povo se arrepende, o povo deixa de ser condenado, ele de vez de ficar feliz, sorrindo, o que ele fica? Capítulo 4, fica bravo, fica irado. Não era isso que eu queria que acontecesse? A mensagem que nós carregamos nos lábios, a mensagem que nós proferimos em palavras, ela precisa transformar o nosso coração. O nosso proceder precisa refletir a nossa mensagem, a nossa fé, o nosso credo. Feche os seus olhos, vamos orar. Assentado mesmo, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado porque nós acabamos de meditar na Tua palavra. Tua palavra que é poderosa. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é eficiente. A Sua palavra que produz efeitos duradouros. Obrigado, Senhor. Aqui está cheio de histórias assim. Há muita gente aqui que no passado tinha uma vida completamente diferente da vida que tem hoje. Isso é prova de que teu evangelho é poderoso, o Senhor transforma. Nós saímos de uma condição e vamos para outra condição. Isso acontece numa escala grande, numa medida muito maior, mas isso precisa acontecer em medidas menores. Quantas imperfeições nós temos? Quantos pecados nós cometemos? Eu não estou falando de nada que seja imoral, não estou falando de adultério, de homicídio, estou falando de coisas que podem ser muito menos graves à nossa maneira de enxergar, mas são pecados dos quais nós nunca nos arrependemos com sinceridade, com um coração verdadeiro. A gente sabe que fez errado, às vezes a gente sente até tristeza, mas nós nunca mudamos a nossa postura. Em certa medida é porque nós estamos habitando o corpo do pecado. Aquilo que Paulo disse, quem me livrará do corpo dessa morte? Em certa medida é por isso, porque nós não ficamos livres do pecado em vida, mas em outro sentido pode ser que falte santidade, falte esforço, falte empenho, falte luta.
Oh Deus, nós precisamos de garra para viver a vida cristã, Senhor. Foi falado aqui um pouco antes da ministração. Quantas aflições a tua igreja tem enfrentado, o teu povo tem enfrentado. E quantas vezes nós nos esfriamos na fé porque nós estamos fixados nas aflições. Nós estamos ocupando o nosso coração com as incertezas do mundo, com a instabilidade do mundo, com as faltas que temos na nossa vida. E nós ficamos com tudo aquilo que não dá para segurar nas mãos, e nós deixamos escapar a fé, a certeza, a confiança, nós deixamos de descansar no Senhor, nós deixamos as minhas angústias, e cada um de nós temos as nossas próprias, Senhor. Ajuda-nos a olhar para além de tudo isso. O Senhor nos dá a oportunidade para sentirmos angústia, mas a tua palavra diz: lance sobre mim toda ansiedade, toda angústia, toda preocupação. O profeta Jonas não queria ver a conversão daquela cidade, Senhor. Ele era um pregador da graça, mas queria apenas ver juízo. Ele estava doido para ver a destruição de Nínive. Talvez ele queria que se repetisse aquilo que aconteceu com Sodoma, com Gomorra. Ele queria juízo, sendo que o Senhor está pronto a mostrar misericórdia para quem se arrepende. Que sejamos graciosos. A tua palavra diz: bem-aventurados misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Que sejamos misericordiosos, Senhor. Que o nosso coração tenha prazer em ver, Deus, o pecador se convertendo do seu mau caminho. Que o contrário seja verdade, que o nosso coração sinta tristeza por ver o pecador permanecendo no mau caminho. Dá para nós esse coração quebrantado, sensível. Levante aqui Jonas, homens e mulheres, prontos a pregar, mas pregar com alegria, pregar esperando ver transformação, pregar esperando ver mudança de postura, ainda que dure 1 ano para isso acontecer, ainda que dure 10, ainda que dure tempo demais, Senhor, mas que a transformação chegue um dia, Senhor, para cada um daqueles que nos ouvem ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, age nos corações, o Senhor é poderoso, o Senhor sabe como convencer o nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor tem um martelo que esmiuça, que quebra, que despedaça a mais dura rocha, a mais dura penha. O Senhor conhece cada coração, quebrante os corações, tire o coração de pedra, dá o coração de carne. Oh Deus, quebranta a dura cerviz, desfaça, faça com que desmanche qualquer dureza do nosso coração diante da tua presença, Senhor. O Senhor é poderoso, a tua palavra é poderosa, o teu Espírito Santo é poderoso. É para que o teu nome seja exaltado, é para que o teu nome seja glorificado, Senhor.